Boa tarde, igreja. Hoje, na sequência do nosso estudo sobre as solas da Reforma Protestante, queremos falar sobre a suficiência da graça. Os reformadores se colocaram contra a posição católica romana que dizia que o homem é salvo pela graça, sim, mas afirmava que, junto com a graça, o homem precisava fazer por merecer. Havia os méritos, que era ir na missa, pagar indulgência, coisas assim. Os reformadores se levantaram contra essa posição católico-romana e disseram: não, a salvação é somente pela graça de Deus. É um favor completamente merecido que Deus nos concede. A salvação é um presente de Deus e isso não depende de mim e de você. É uma escolha soberana de Deus pelo qual ele nos concede a sua graça em nos salvar. Isso nos fica nítido quando lemos Efésios capítulo 2, meus irmãos. No versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus. Esse versículo está dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo, nos primeiros 3 versículos do capítulo 2, apresenta o quadro negro e feio da raça humana após a queda. Quando você lê, por exemplo, os 3 primeiros versículos, você vai ver Paulo dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quer dizer, nós não tínhamos a mínima condição de nos voltarmos para Deus. Um morto não tem reação, um morto não pode fazer por merecer. Segundo, o apóstolo Paulo vai dizer que por causa da nossa rebelião e pelo nosso estado de estarmos mortos diante de Deus espiritualmente, nós nos tornamos escravos. Escravos do sistema deste mundo, escravos de Satanás e escravos da nossa própria natureza pecaminosa. E por fim, o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso estado de rebelião, estado de morte, de delitos e pecado nos faz com que nós sejamos alvos da ira de Deus. Nós éramos, a bem da verdade, filhos do inferno, destinados a vivermos eternamente no inferno. Mas no versículo 4 desse capítulo 2, a graça de Deus se manifesta. O apóstolo Paulo abre o versículo dizendo o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meus irmãos, você não é salvo por aquilo que você faz. Você não é salvo pelos seus méritos. Você não chamou a atenção de Deus ao ir na missa ou no culto. Você não é salvo porque você pratica boas obras. Você é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus. Se você crê em Cristo, se você já entregou a sua vida a Cristo e já reconheceu os seus pecados, tudo isso que te aconteceu foi manifestação da graça de Deus em seu favor. O favor imerecido de Deus. Você não merecia absolutamente nada e eu também não merecia absolutamente nada de Deus a não ser um inferno. Mas Deus graciosamente nos amou e nos salvou. Então podemos dizer, como os reformadores, a salvação do início ao fim é uma obra exclusiva de Deus sobre nós. Que louvemos a Deus por sua graça maravilhosa. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima tarde.